te contar. Meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Olá, estamos começando mais um programa essencial junto com você que está nos assistindo. E você pode participar pelo WhatsApp 988661773 e fazer o seu comentário ou a sua pergunta, porque hoje o tema promete. Veja a frase desta semana. Em tempos de o perigo já não mora ao lado. Pode estar até dentro de casa. Agora sim, com o nosso convidado, para começarmos a nossa entrevista sobre este tema que, gente, precisamos mesmo saber mais informações para proteger nossos filhos, porque afinal a internet é muito boa, mas ela também serve para o mal. E nós vamos saber quais os perigos que os nossos filhos estão expostos quando usam a internet. E para conversar sobre este tema, eu estou aqui com Carlos Alberto Galvão Júnior, que é desenvolvedor web e orientador de tecnologia educacional, que vai nos explicar como nós devemos proceder nessas situações. Boa noite, Júnior. Boa noite, Maura. É um prazer imenso tê-lo aqui novamente, né? O prazer é todo meu, pode ter certeza disso. Agora, vamos começar, Júnior. Fala pra gente quais são, assim, os perigos mais comuns, né, que nossos filhos estão expostos quando eles usam a internet. Quais são esses perigos mais comuns? Rapaz, os perigos são, não é nem tanto ele estar, como é que eu posso falar? Usando a internet em si. Usando a internet em si, mas usando sem a supervisão. De um adulto, no Isso. caso. Vou dar um exemplo grande. Hoje o Facebook, ele restringe a idade, creio eu, que aos 13 anos. Mas só que você encontra crianças com menos de 13 anos já com um perfil no Facebook, né? E é fácil, sei lá, um criminoso qualquer iludir uma criança utilizando o Facebook, né? Então, quando não tem uma supervisão do adulto, ele não está vendo o que o filho dele está fazendo na internet. Está postando, principalmente. Isso. Então, automaticamente, ele está deixando o filho dele solto no meio de um matagal, né? E ele que se vira para achar o caminho de volta. E a gente, até uma determinada idade, a gente não tem essa referência do que é certo e do que é errado, né? Então, principalmente nesse período de férias, né? Que é pior ainda. Alguns pais preferem entregar o celular ao filho porque ele vai ficar mais tempo quieto do que fazer com que o filho faça outras atividades, como jogar bola, brincar com os amigos, ir para casa de um colega, né? Então tem que ter essa observação, né? E no momento que ele se esquece, não precisa de muito tempo não. É coisas de segundos, da hora que ele não observa, para a hora que acontece alguma coisa, né? Mais com pesada, o seu filho. Né? Isso. Agora, além da exposição no Facebook, né, que você deu o exemplo, que outros perigos a gente está sujeito? Vou dar um exemplo grande. Crianças que são viciadas em jogos, né? Jogos eletrônicos. Isso. A maioria dos jogos não são focados em um ambiente local. Na minha época, quando começou a aparecer os computadores, que a gente começou a jogar, a gente tinha um sistema chamado LAN Park. Então a gente reunia todos os colegas em uma casa e conectava todos os computadores ali dentro daquele mesmo ambiente. A gente sabia onde estava, com quem estava falando, se a gente gritasse, a pessoa ia saber que era eu. Mas hoje, a mesma pessoa que está aqui, aliás, tem uma pessoa aqui e está o outro cara lá do outro lado do mundo. Eu não tenho certeza se a pessoa que está lá do outro lado do mundo realmente é alguém que gosta de videogame, se realmente a pessoa está lá por jogar. As médias você não conhece os interesses da outra Isso, pessoa. Né? Principalmente os jogos que induzem a vida real, né? Você tem jogos que você entra em um determinado ambiente, é um prostíbulo, no outro ele aprende a como planejar um ataque, né? Então os pais têm que ser acirrados em relação a isso, sabe? Sem contar que ele vai ter acesso a um nível de vocabulário que uma criança de 9 anos não deveria estar ou pelo menos acessível. Dominar isso de forma tão fácil, né? E o pior de tudo é que isso é muito simples de você encontrar na internet. Apesar dos filtros que o Google já colocou para determinadas palavras, apesar das ferramentas
que os computadores oferecem para esse tipo de proteção, mas falta a figura mais importante nisso aí, aprender a dominar isso, né? Que são justamente os pais. Então, falta muito conhecimento de nós, pais, para podermos acompanhar nossos filhos nessa aventura pela internet. Verdade. E não é muito difícil, não. Eu vou dar um exemplo grande aqui, os memes, né? Tudo hoje na internet facilmente se torna meme. Agora, explica o que é memes, porque tem pessoas em casa que não conhecem. Então, vamos dar um exemplo aqui na Copa do Mundo. Qual foi a imagem que mais apareceu de uma figura caindo no chão? Neymar, né? Entendeu? Que virou piada. Na verdade virou um meme. Um meme. Entendeu? Então, a criança às vezes posta, na sua inocência, posta um vídeo falando uma brincadeira, automaticamente todo mundo acha engraçado e transforma num meme e se torna um ambiente universal, né? Só que a criança não está preparada para ouvir, né? Ela passa na rua e o pessoal repete, diz aquela frasezinha. Como foi que tu fez aquele? Repete, né? Ela falou na inocência, entendeu? Mas as pessoas não entendem isso. E acaba que a criança acaba se deprimindo, fica com vergonha de sair na rua, porque tá todo mundo fazendo piada dela porque fez determinados comentários, né? Então tem que se tomar esse cuidado. Nem tudo que acontece você posta, né? E sem contar que ainda você tá abrindo a sua vida para um planeta inteiro, né? É coisas de segundo do que você posta aqui, é o que o pessoal vai ver lá nos Estados Unidos ou do outro lado do mundo. Então tem que se tomar esse cuidado com o que se está postando. Com as imagens que estão postando e com o conteúdo que se está postando. Isso. Né? E quem está postando, tem mais esse detalhe, né? Porque a criança ela não tem noção do que está postando. Entendeu? Então ela pode... Pelo menos da repercussão daquilo que ela está postando, né? O que é que isso vai gerar em quem está vendo. E no caso dos mais adolescentes, eles não têm noção de limite, né? E eles realmente querem se expor, querem que as pessoas observem ele. Querem ser vistos, até por uma necessidade da fase, né? De aparecer, de ser igual a todo mundo, essa questão das tribos, que é muito da adolescência, fazer parte de uma tribo, e hoje quem está nas redes sociais não deixa de ser uma grande tribo, então uma maneira de se tornar parecido com os demais da sua idade, que termina sendo uma armadilha se não for monitorado, supervisionado. E isso acaba que eles vão além dos limites, né, e acabam publicando uma série de coisas que realmente não convém ao público, né, e muito menos aos pais. Então tem que se observar, tem que vigiar, tem que ficar ali no pé mesmo. Acompanhando. Você falou nos bastidores, a gente conversando, você falou dos memes, né, da postagem de fotos. Você já falou também do ciberbullying, que é uma consequência, né? O bullying na internet, dessas postagens inocentes, entre aspas, né? E com relação aos e-mails, ao YouTube, quer dizer, tudo isso também está dentro desse pacote. Tá, sim, com certeza. Vou dar um exemplo grande. A maioria dos adolescentes e crianças, para que ele possa jogar, ele tem que criar um e-mail, né? Automaticamente, quando ele comete alguma ilegalidade no jogo, ele é banido. Então, o que é que eles estão fazendo? Eles estão recriando outro e-mail, né, para poder entrar no jogo novamente. E tem crianças que têm 40 e-mails, né? Então, se uma criança está o tempo inteiro burlando as normas do jogo, né, está sendo quicado, como alguns chamam, né, e tem essa sequência de e-mails que ele criou só para jogar, então tem alguma coisa errada. Ele está burlando o jogo, ou ele está criando e-mails para estar em ambientes diferentes, né? A própria ferramenta que ele utiliza no navegador tem que ficar bem de olho. Por exemplo, tem uma ferramenta chamada Tor, né, que o pessoal utiliza para entrar na Deep Web. E na Deep Web é um mercado negro da internet. É a camada onde você tem acesso a todo tipo, de contratar um assassino a um código de jogo. Então, tem que pornografia, de tudo. Tudo que é negro, que é mal, você encontra lá. Né? E a maioria dessa molecada, eles têm essa ânsia de querer saber o que é que tem lá na Deep Web, né? Então, quando você vê alguém com uma sequência de e-mails
né? Que não é normal. Eu a vida toda, e olha lá que eu estou trabalhando com informática desde 99, né? Eu tive 4 e-mails a vida inteira, né? Aí você pega uma criança que tem 40, então tem alguma coisa errada, né? No caso por exemplo, do uso do YouTuber, né? Toda criança quer fazer tutorial de dicas de jogos, tem que se observar o que ele está postando, se realmente ele está postando o que se diz, né? Já aconteceu comigo de pais me procurarem porque a filha estava fazendo nudes, né, e postando no YouTube, né, ou dançando na frente da webcam de lingerie ou coisa desse tipo. Isso é bem comum na adolescência. Só que lá no YouTube o que é que eles fazem? Eles colocam como não listado, né? E só quem tem acesso àquele link vai conseguir visualizar aquele vídeo, né? Só que a pessoa não entende que quem tiver aquele link pode copiar, baixar aquele vídeo e colocar nas redes sociais, entendeu? E os pais têm que ficar observando, têm que ficar de olho realmente, né? Eu faço parte de um grupo de uma sala de aula do Colégio CCT e uma aluna, a gente liberou durante alguns momentos para os alunos poderem utilizar o celular. E uma das alunas tirou uma foto lá na hora mostrando como estava a sala. E a mãe rapidamente observou, oxe, mas vocês não eram para estar assistindo aula? Né? E essa mãe está de parabéns. Ela estava o tempo inteiro observando o que a filha dela estava fazendo. A partir do momento que apareceu o nome lá no WhatsApp dela, online, ela ficou lá acompanhando, né? E isso foi um fator importante, né? Tanto que depois eu mandei uma mensagem para ela, dando os parabéns a ela por ela ter feito essa observação. Expliquei que era uma exceção que a gente tinha aberto naquele momento para o uso da ferramenta, né? E fiquei, assim, foi um exemplo, né, a ser seguido, né? Que não é comum entre os pais. Não é. Por incrível que pareça, para cada 10 pais, 3 fazem isso. Não é um índice tão baixo. Se bem que 3 para 10... O ideal é que fosse de 10 para 10, né? Mas de 10 muita exposição, é muita coisa assim, sem supervisão, sem acompanhamento. A gente percebe quando você entra nas redes sociais, isso está assim muito claro, né? Porque você vê que são coisas até absurdas que a gente acompanha. Dou até algum exemplo. Existem danças que é constrangedor até pra gente que é adulto, né? Agora imagine uma criança de 4 anos repetindo isso, né? O que os pais não entenderam é que nem todo mundo vai achar engraçado o movimento ali. Algumas outras pessoas vão achar sedutora. E podem usar esse vídeo com outros fins. Com certeza. Inclusive a gente trouxe até um vídeo que vai mostrar isso bem claro, né? Que é uma campanha que aconteceu no Uruguai, né? Eles falando sobre o que você posta na internet e o resultado que aquela postagem pode ter. Pode acarretar. Isso. Você falou muito da presença dos pais. Ou da presença do adulto responsável junto a essa criança ou esse adolescente. Quais são os procedimentos que nós, pais, devemos ter em relação ao uso da internet com os filhos? Pronto, então vamos lá. A partir do momento que eu entrego um dispositivo desse a uma criança ou um adolescente, eu tenho que acompanhar de alguma forma, tá certo? Existe uma série de aplicativos que ele pode instalar e acompanhar remotamente isso, né? Alguns celulares têm o modo pai, né, que é o nome da função. Então o que é que acontece? Naquele modo pai, ele pode dizer o que a criança pode instalar, o que ela, tipo, determinadas palavras que ela não pode acessar. Então, tipo, se ela colocar lá a palavra sexo, então automaticamente toda vez que ela entrar no canto que tem a palavra sexo, ele fecha ou não permite que seja aberto, né? Categorias de conteúdo, por exemplo, jogos. Ah, meu filho quer jogo, aí bota lá jogo, aí qual o nível de jogo? Contém que contenha cenas eróticas, que não contenha cenas eróticas, então ele pode ir restringindo. Existem outros aplicativos até bem conhecidos, como o chamado AirDroid, né? O AirDroid, ele vai permitir que remotamente o pai monitore tudo o que ele está fazendo. Ele vai conseguir ter acesso às fotos que estão sendo dentro do celular dele. Ele vai ter acesso ao áudio do ambiente a qual a criança está exposta. Ela vai ter acesso às mensagens que ele está trocando via Facebook, via WhatsApp, via Telegram, né?
Ele vai poder, sei lá, em algum momento, se o smartphone estiver em cima da mesa, ela vai poder monitorar, verificar se aquela criança está realmente no ambiente que ela está falando, porque ela vai poder acessar a câmera remotamente, né? Tudo isso do celular do pai. Tudo isso do celular do pai lá, ou do computador. A criança lá com o seu celular, isso. né, longe do pai, e ele com esse aplicativo ou essa função, ele pode monitorar e acompanhar tudo que está acontecendo. Isso. Inclusive até intervir, né? Porque ele pode acessar o celular remotamente e fechar e mandar uma mensagem para a criança lá. Porque o Android, ele cria um aplicativo de mensagem que fica conectado o tempo inteiro, pai e filho. Então ele pode mandar mensagem e tipo, olha, não quero que você entre nesse site. Então o filho vai receber uma notificação na tela do celular dizendo que não pode entrar. E se a criança insistir em querer abrir, ele lá de onde ele estiver, ele vai poder lá, fechar, desligar o aparelho, bloquear o aparelho. Ele pode ter esse monitoramento. Isso é apenas um dos aplicativos que existe, né? Existem inúmeros. Né? Inclusive, algumas marcas de celular já vêm com alguns desses aplicativos, né? Instalados já. Entendeu? Agora, como você ter acesso a esses aplicativos? Pelo próprio Play Store do celular. Pela loja de aplicativos, ele já tem lá a maioria. Tanto para Windows Phone, quanto para iOS, quanto para Android. Ok, então tá aí a dica para você que é pai e mãe e quer monitorar, quer acompanhar o que o seu filho faz na internet, no celular, no computador. Então agora você já sabe como fazê-lo. Nós já falamos, você falou no início dos memes, né? Isso. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a postagem de fotos, que é assim uma coisa muito comum e corriqueira e diária e instantânea e uma atrás da outra. Quais são os riscos, os perigos que essas crianças, adolescentes e até nós adultos corremos nessa postagem de fotos? Além da exposição da nossa privacidade, né? O conselho que eu posso dar nesse primeiro momento é você pré-selecionar quem pode ver essas fotos. A gente acha que praticamente a rede social é um mundo aberto. Realmente é. Mas eu posso criar restrições para isso. Né? E que restrições são essas? Por exemplo, eu criar categorias de amigos. Né? Amigos de festa, amigos do trabalho. E na hora que eu for publicar isso aqui, eu posso simplesmente definir quem pode ver essas fotos. Né? Tanto que em algumas redes sociais você pode entrar, ter lá 3, 4 fotos da pessoa, mas a partir do momento que ela lhe aceita como amigo, automaticamente você vê o leque do que ela postou. Né? Essa é uma das primeiras dicas. Isso no caso do Facebook. Isso serve para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa. No caso do Instagram, manter ele sempre no modo privado. Né? Porque quando você mantém ele no modo privado, você vai praticamente saber quem é a pessoa que vai poder ver teu conteúdo. Então, se um estranho te solicita, né, a sua amizade, é critério seu escolher ou não se ela pode ver o que você está postando ali. Entendeu? Essa é uma das primeiras dicas. Se você é uma pessoa que gosta de se expor muito, né? E não quer, por exemplo, ficar recebendo mensagens do que está fazendo, você pode desativar aquelas mensagens de resposta. Então, você pode mostrar a foto, mas a pessoa não vai ter por onde responder. Né? Comentar, no caso. Comentar, não isso. Comenta, só não vê, comenta, visualiza. Só vê, né? Que às vezes o constrangimento maior não está em mostrar a foto, está em ler o comentário que foi postado sobre as fotos. E algumas pessoas são sem noção. Né? Elas simplesmente vão lá, comentam e não está nem aí para o que vai acontecer com aquele comentário. Né? Eu acompanhei bastante durante a crise política aqui no Brasil e as pessoas perderam a noção do que é educação, né? Começaram a gritar uma com as outras, vizinho com vizinho. Do que é limite ético, do que é própria ética, né? Não é isso? Então, elas perderam essa noção, né? Agora, imagine uma criança e um adolescente no meio desse fogo cruzado. Ela mal tem noção do que é a vida dela, imagine ter noção do que é esse contexto a qual ela está envolvida. Né? Então tem que se tomar esse cuidado. O outro cuidado, né, que eu indico é ficar sempre observando. Tenha em mãos a senha e o login dos seus filhos ou instale aquele aplicativo que eu sugeri agora há pouco, o Android. Monitore de perto.
Não tem, não, mas eu não tenho tempo. Arruma tempo, né? Faça isso, pelo menos periodicamente, se não for todos os dias, mas que tenha um momento periódico em que você faça esse acompanhamento. Para isso, eu preciso ter a senha e o login do meu filho. Aí alguns pais, não, mas eu já tenho o meu Instagram instalado. O Instagram, ele permite que você coloque mais de uma conta lá. Ah, mas eu tenho o Facebook. O Facebook permite que você tenha múltiplas contas também, do mesmo jeito. Então, não tem desculpa para não acompanhar. Agora, sim, se você realmente quer dar uma vida privada para seu filho, não quer que ele realmente fale nada a você sobre isso, aí é por sua conta. Né? Mas até, minha avó tinha até um ditado popular, chega a ser, não sei nem se aplica mais nos dias de hoje, mas funcionou muito bem na minha época. Quem come do meu pirão, apanha do meu cinturão. Né? Então não tem essa justificativa do filho ter que decidir. Né? Se o próprio Facebook diz que você só pode ter uma conta a partir dos 13 anos, são normas do Facebook, então uma criança com menos idade do que isso, o pai está se responsabilizando pelo que pode acontecer ali e do que ele pode vir a ver. Né? Entendeu? Então é interessante ficar, observar e lembrar que você é pai, você é quem bate o martelo e não uma criança de 13 anos. Que ainda, né, pelos livros até 12 anos é a idade considerada de criança, mas a gente sabe que com 13, 14, 15, às vezes até na juventude, ainda se continua criança. E o interessante também é com relação à saúde psicológica dessa criança, a saúde emocional dessa criança, porque existem também um acesso a conteúdos que mexem emocionalmente com as pessoas, imagino com crianças e adolescentes, e a gente está vendo cada vez mais o índice aumentando de depressão, de transtornos emocionais, muito associados à internet. Né? Eu acho que você, no seu trabalho com adolescentes e com jovens, né, como orientador de tecnologia educacional, você deve ter conhecimento, né? Não, com certeza. Se você, por exemplo, você chega, né, existem sites que são especializados em técnicas de como você se enforcar, né? Aí, inclusive, lá ainda te dá mais um nível de categoria, se você quer rápido, se você quer lento. E ainda mostra as gravuras passo a passo. E existem jogos também. Os jogos. Né, na internet, os pais precisam saber disso, que induzem né, não só ao suicídio, mas também a atos de bullying, de violência, que terminam em transtornos e em doenças mentais. Verdade. E isso você encontra com muita facilidade. Né? Com muito. Se você abrir o YouTube nesse exato momento e for lá, botar lá, sei lá, como morrer, você vai ver lá que aparece uma lista de técnicas te ensinando a fazer isso. Né? Agora imagine aí, uma criança depressiva tendo acesso a esse tipo de conteúdo, né? E o pai não observa. E é muito sério mesmo. E existem casos e casos que a gente conhece de transtornos emocionais que terminam com um fim nada feliz, trágico, né? Com um fim trágico. Ok, você trouxe um vídeo para nos mostrar acerca do que pode acontecer com essas postagens feitas na internet, não é isso? Nós podemos ver agora? Pode sim, com certeza. Dá para ver agora, Ranieri? Dale, espérate. Tiren beso. Super. Subís tu foto a internet, puede ir a parar a cualquier parte. Cuidado con lo que subís a internet. Es un mensaje del gobierno nacional. Conecta Paraguay. Pois é. Essa é uma das campanhas que existem relacionadas ao que se posta no Facebook. Existe outro vídeo, não lembro o nome dele aqui, que era um grupo de estudiosos resolveram provar aos pais que eram capazes de tirar os filhos deles de dentro de casa com a intenção de levar para um motel ou para qualquer coisa desse tipo.
Então, o que foi que eles fizeram? Os pais se esconderam dentro do carro e o rapaz foi lá de dentro do carro, simplesmente conversando com os meninos, faziam com que os meninos saíssem escondidos de dentro de casa e entrassem dentro do carro com ele. Né? Então, a internet, ela te dá um conjunto de ferramentas, mas a pessoa que está utilizando ali é quem tem que ter essa observação, né? De se ela não está realmente fazendo bem ou mau uso dessa tecnologia. Esse vídeo que nós vimos, as meninas terminam numa capa de um site pornô. De um site pornô. Isso, Sexting, né? Que é de site pornô com crianças, relacionado a crianças e adolescentes. Né? Então, isso é uma prova. Então, elas estavam na piscina, tiraram uma foto, Uma foto inocente daquele momento de biquíni e terminaram numa revista, num site de pornografia. De pornografia. Quer dizer, eu faço isso aqui em Currais Novos, que agora é tudo uma aldeia, né, global. Faço isso aqui, posto, e isso acontece do outro lado do mundo, eu não fico nem sabendo. Eu fui exposta e não tenho nem conhecimento disso. Então, isso é um risco que nós estamos sujeitos a sofrer. Um dos, né? Um dos, aliás. Claro que hoje a gente está falando sobre os perigos, né? Mas existem as formas que eu tenho como evitar isso. Agora, não depende do técnico de informática, porque uma vez que entra na internet, para tirar é impossível. É impossível. Né? Só uma prova disso. Eu postei uma foto no Facebook aqui. Né? 15 minutos depois eu já tenho 6, 7, 8 comentários. 15 não, 3 minutos depois você já vê... comentários, alguém já baixou no computador, outra pessoa já compartilhou com outra baixou e enviou via WhatsApp para um grupo para tirar uma brincadeira, né? Então é muito rápido. E se vocês analisarem bem, a maioria das pessoas estão viciadas, né? Elas próprias começam a compartilhar todo esse conteúdo, né, que vai se colocando. Eu tiro por mim, pronto. Hoje eu fico o tempo inteiro me ponderando para não ficar o tempo inteiro olhando para o celular. Né? Eu desativo todas as notificações de WhatsApp, de Facebook, de Telegram. E, né, até que quando alguém manda mensagem para mim, eu não escuto. Quando eu lembro de abrir o celular, eu vou lá e olho. Mas até alguns meses atrás... Era também viciado. Eu passava, acho que das 10 horas trabalhadas, 6 era na frente do celular. Né? E todo o restante de tempo era perdido. Né? E as pessoas não têm essa noção de que elas estão viciadas. Né? Então, se eu, adulto, né, me vicio, perco o controle, a noção do tempo, agora imagine a criança. Né? Que amanhece e anoitece, e às vezes troca a noite pelo dia... no computador. Eu já vi muito isso acontecer. Uma vez, eu jogando há alguns anos atrás, acho que foi em 2002, eu e outro colega em Cerro Corá, a gente passou 130 horas jogando um jogo. 130 horas. A gente praticamente era comendo cachorro quente, bebendo água, aí chupava alguns confeitos, aí depois bebia água de novo. E se alguém não lembrasse que a gente tinha que fazer isso, a gente também não fazia, Nem isso fazia. E era cochilando, batendo com a cabeça no teclado e acordando e continuando no jogo de novo. Né? Então, se o adulto em si, ele perde a noção do tempo com esses brinquedos, agora imagine a criança. E é tudo muito simples, muito fácil de se fazer, de se instalar. Né? Até porque essa geração agora... de adolescentes e de crianças, é uma geração digital, eles já nascem com essa habilidade, com essa capacidade de trabalhar e são muito estimulados desde a primeira infância, né, com os jogos eletrônicos. Olha, nós temos aqui alguns comentários, sou Maria Eunice e meu sobrinho troca a noite pelo dia, mas no celular, realmente preocupante. É mesmo, Maria Eunice, tem que acompanhar, viu? Boa noite, tema muito importante. Divina, obrigada, Divina. Sou Francisca e tenho 2 filhos. Quais jogos são perigosos para adolescentes? Olha, essa questão dos jogos que são perigosos para adolescente depende muito. Né? Então, por exemplo, tinha um recentemente agora, se eu não me engano, era da Baleia Azul. Esse ficou famosíssimo porque ele induziu muitos casos, assim, foi tão séria a indução ao suicídio de adolescentes
principalmente adolescentes, mas crianças também, que foi parar até no Fantástico, né? Eles lançavam desafios. Esse ficou famoso. Eles lançavam os desafios e quem seguia eles tinha que cumprir. Então, tinha desafio que era se cortar. Automutilação, muito comum. Né? Então, esse é um dos jogos perigosos, né? Os outros jogos que são perigosos são os jogos que eu tenho que dialogar com alguém, né? Então, tem uma ferramenta chamada Steam, né, que a maioria do pessoal utiliza ele. Eles vão lá, instalam os jogos e os jogos têm lá a categoria de idade que pode usar aqueles jogos, né? Que nem eu disse logo no início, existem jogos que eu entro num prostíbulo, né? Inclusive, recentemente teve uma polêmica, eu não lembro qual o nome do jogo aqui, que houve um estupro durante o jogo, né? E, os personagens estupraram uma criança lá durante aquele momento e realmente foi um rebuliço, né? Dentro do mundo virtual, né? Só que para quem está jogando, aquilo foi uma coisa besta, é um jogo, ele né? Mas para quem está ao redor, de fora, né, principalmente, entendeu? É uma aberridade, uma aberração, aliás. Então, tem que se observar isso. Então, na hora que está instalando o jogo, o próprio jogo gera uma categoria, né, dizendo o nível de idade que pode ser jogado. Infelizmente, até agora, até onde eu sei, não existe nenhuma proibição. Existe o alerta de idade. Né? Então, que já é um indício para ficar de olho no conteúdo, né? Pela idade, você já tem uma ideia do conteúdo daquele jogo. É verdade. E observar bem, olha, escuta direitinho, né, o que seu filho anda falando, né? Porque alguns jogos, como não dá tempo de soltar o teclado para poder responder as perguntas que são feitas lá durante os jogos, eles colocam lá o headset, o microfone e ficam falando. Né? Isso, durante o jogo, já presenciei. Então, observa, tipo, o nível de linguajar com que ele está falando, né? O que ele está dizendo para outra pessoa lá do outro lado. Se você notar qualquer coisa suspeita, vai lá em cima, né? Entendeu? Até porque, gente, do outro lado, mesmo sendo um jogo, mas do outro lado da tela, pode ter um pedófilo, que também é algo muito comum, a pedofilia na internet, através dessa interação, principalmente de jogos. Então, fiquem alerta ao conteúdo dessas conversas quando o seu filho estiver usando a internet. Eliane Cristina está ligado no Essencial. Minha filha é blogueirinha. Há algum perigo que ela possa encontrar? Aparentemente, achamos normal e incentivamos muito. Ser blogueirinha. Ó, nesse caso aí, o que ela tem que fazer é acompanhar. Né? É acompanhar, verificar quem é o público dela. Então, como ela criou um blog e está postando conteúdo, então ela verifica o tipo de conteúdo, se está realmente dentro do padrão de idade dela, verifica, sempre fica olhando nos comentários do que estão falando lá, sempre que houver um comentário mais sei lá, que não condiz com o que ela está postando, vai lá e denuncia o comentário, porque as próprias ferramentas tecnológicas, ela tem a opção lá de denunciar, né? Então, quando você denuncia, automaticamente a conta do usuário lá do outro lado é notificada e às vezes bloqueada, né? Então, nesse caso, não tem nenhum problema de ser blogueiro. Só acompanhar. Agora a questão é monitorar, né? Realmente estar de perto e verificando se realmente o conteúdo que ela está postando é correto e verificar o que estão comentando sobre isso aí. O que está sendo postado. Ok, boa noite, programa show, obrigada. Mandamos um beijo para Júnior, de todas as meninas do escritório da Pax Deus é Grande, Júnior. Nós temos aqui um outro recadinho e cliquei errado. Tinha também o jogo do Pokémon, que foi uma febre, que muita gente perdeu a vida procurando o Pokémon, ainda bem que isso acabou. Né? Uma contribuição de Mauricéia, que está ligadinha. Obrigada, Mauricéia, pela informação. Está ligadinha aqui no programa. Agora tem uma outra coisinha que você falou comigo nos bastidores, chamada de check-in. Explica para nós o que é isso e quais os riscos da utilização do check-in no celular, principalmente. O check-in nada mais é do que você ficar o tempo inteiro marcando, dizendo aonde você está. Então, por exemplo, a maioria das empresas hoje, ela disponibiliza o sinal de internet, mas para que você possa usufruir, você tem que fazer o check-in da onde você está. Então, por exemplo, eu chego numa empresa, me conecto à internet, aí ele vai logar com o meu Facebook e eu vou dizer que estava ali naquela empresa.
né? Quando você começa a tornar público por onde você o seu anda, itinerário, né? Isso. Todo dia eu vou para a academia, depois da academia eu vou para um outro local e assim onde eu vou chegando eu vou dizendo e as pessoas vão tendo a ideia do meu itinerário e da minha rotina. Então, quanto mais eu faço check-in, mais eu digo onde eu estou. Então, sei lá, se um dia alguém resolver sequestrar a pessoa, pelo próprio Facebook, ele já vai ter todo o seu itinerário por onde você anda, né? Esse é um dos perigos que se encontra você estar o tempo inteiro fazendo check-in. A maioria das empresas que disponibilizam check-in, eles disponibilizam embaixo também um código. Se caso você não quiser fazer o check-in, ele vai digitar essa senha e você vai poder se conectar à internet sem precisar do uso do check-in, né? Então, eu aconselho evitar um pouco mais essa questão do check-in, né? Principalmente se você é uma pessoa pública, se você é uma pessoa conhecida, né? Só o fato de você já ser conhecido, você já praticamente não consegue se esconder. E se você ficar definido por onde você anda, né? Então não é uma coisa muito interessante, porque aí você se expõe e os riscos são maiores. Olha, eu quero mandar um abração muito especial para todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, Moacir Luzinete, Cleide Soares, Marcondes Justino, muito boas dicas, né, Marcondes? Concordo com você. Essas dicas realmente são muito valiosas. Cleide Soares, Verônica, todos vocês que estão nos acompanhando, beijão para vocês e realmente eu concordo que era necessário mesmo termos acesso a esses conteúdos para monitorar nossos filhos. Júnior, estamos chegando ao final do programa, né? Passaríamos assim a noite inteira conversando, mas precisamos encerrar. E eu gostaria de pedir a você que deixasse para os pais, principalmente responsáveis que estão nos assistindo, orientações acerca do que eles podem fazer a partir de agora, né? Quem não tem acesso e quem já tem, que pode melhorar, para que haja realmente esse acompanhamento, essa supervisão ao que os nossos filhos estão aprontando na internet. Primeira coisa é que criança é criança, né? Então ela tem que brincar, ela tem que correr, ela tem que pular, né? Ela não pode ficar em casa o tempo inteiro, sentado na cadeira e com o celular aqui o tempo inteiro. Essa é a primeira dica. Né? Isso acontecendo que tem um tempo limitado. Ela tem um tempo limitado para isso, né? Mas que não fique só nisso. Isso. Segunda dica, utilize as ferramentas de gerenciamento para que ela possa controlar a situação. Porque tem pais que meio que tem medo de tomar o celular do filho, ele vai ficar com raiva, ele vai gritar. De invadir a privacidade do filho. Então, não tem essa história, tem que realmente invadir a privacidade. Uma criança não tem discernimento de entender o que ela está fazendo. Ela não tem a experiência que eu vivi, que você viveu, que os pais viveram, entendeu? Então tem que ficar observando nisso, né? O terceiro, existe uma série de aplicativos, né, para poder fazer esse gerenciamento. E pais, parem de dizer que vocês não são capazes, porque na geração de vocês não existia isso e vai continuar sem existindo. Isso não existe. Nós somos, do mundo animal, se destacamos pelo poder de poder evoluir, né? Então, se eu tenho a capacidade de evoluir, por que não usar os equipamentos tecnológicos até para fins de poder acompanhar meus filhos? Não quer dizer que vocês tenham que saber mais do que eles. Até porque fica bem difícil. E é uma geração que nasceu dentro dessa tecnologia. Mas vocês lembrem que a geração nossa foi a que criou. Entendeu? E que tem maturidade, que tem toda uma capacidade de aprender para, pelo menos, se igualar ou acompanhar os filhos. É verdade. Então, parem de dar desculpa, né, e realmente se capacitem, procurem entender mais como é que funciona o celular, procurem entender mais como é que funciona o Facebook. Cursos existe de monte, gratuito, pago, muito caro, muito barato, de qualquer forma. Então, não existe desculpa para você não se capacitar, a não ser que realmente você não queira. Aí já é outra história. Aí eu respeito sua decisão e é com você. E lava as mãos. Mas aí as consequências depois são sérias. Olha, gente, nós encerramos por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Foram muitas as curtições, não dá para falar individualmente com todo mundo, mas fica aqui o nosso abraço para todos vocês que participaram. Júnior, mais uma vez, muito obrigada. Com certeza haverá outros momentos em que discutiremos outros temas, porque é muito abrangente, mas valeu
por esta oportunidade, ok? Alana, beijão para você, filha, dona Maurina. Fiquem com Deus, todos vocês. Um ótimo final de semana, festa de Santana, feirinha, jantar, novena, tudo que você tem direito. E nós voltamos na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Vou te contar, meus olhos já não podem